Bom, nossa próxima aula, a gente fala lidando com emoções, reconhecendo e validando emoções no enfrentamento do câncer. Me chamo Cíntia Rafaela, sou psicóloga, possuo especialização em psicologia hospitalar, MBA em gestão de pessoas e psicologia organizacional, atuo Atualmente, sou pós-graduanda em terapia cognitiva comportamental e atuo como psicóloga clínica há 5 anos e como psicóloga hospitalar há 4 anos, no hospital privado na cidade de João Pessoa. Tenho experiência em atendimentos individuais, adolescentes, adultos e idosos, acompanhamento psicológico no contexto hospitalares e atuação interdisciplinar com equipes de saúde. Então, vamos lá. Primeiramente, é importante a gente saber o que são emoções, né? Ah, Cíntia, emoção, então você vai falar sobre. Então, muitas das vezes, as pessoas não sabem nem saber se expressar, dizer qual emoção tá sentindo, né? Então, acontece muito, porque a gente tem uma cultura muito enraizada, quando a gente fala das emoções, em relação a muitas das vezes de não sentir, né? De não, você não pode ficar triste, você não pode, né, ter raiva. Não, não é bem assim, tá certo? A gente precisa mudar essa cultura, né, e trazer a importância, né, das emoções. Bom, as emoções, elas são reações fisiológicas que resultam em mudanças comportamentais. Elas envolvem cognição, expressões, neurofisiológicos, motivacionais e sentimentais, afetando a forma como percebemos o mundo e interagimos com ele. Então, por isso a importância das emoções, né, do quanto a gente pode senti-las. Então, é algo que é fisiológico. Então, todo mundo tem. Então, todo mundo vai sentir e precisa dar nomes ao que sente. Bom, qual é o objetivo, né? De lidar com as emoções. Reconhecer as emoções mais viciadas ou pacientes oncológicos, né? A gente está falando aqui sobre pacientes oncológicos, então existe sim muitas emoções que são mais vivenciadas, né? E a gente sempre fala algumas as emoções primárias, né? Que são emoções como o medo, a tristeza, a raiva, a ansiedade, o nojo. Então, são as emoções primárias que o ser humano sente ainda mais com frequência, né? Então, a gente precisa ter o objetivo de reconhecer essas emoções, né, vivenciadas por pacientes oncológicos. A gente necessita validar essas emoções como respostas humanas naturais, porque são naturais, é algo fisiológico, né? É algo que é nosso, de dentro para fora, né? Então, as emoções, elas trazem não só reações psicológicas, mas também físicas também, né? Refletir sobre formas iniciais de acolhimento e enfrentamento. Então, como é que eu vou lidar com, como é que eu vou acolher essas minhas emoções? Como é que eu vou enfrentar essa doença? Como é que vou lidar? Porque vai ter sim, vai ser sentido sim muitas emoções no decorrer, né, né, do paciente oncológico e principalmente de sua rede de apoio. E a gente falando das emoções, a gente trouxe aqui as emoções mais vivenciadas pelo paciente oncológico. Então, primeiro, o medo. O paciente oncológico sente medo, sim. Medo de quê? Medo do diagnóstico, né? Muitas das vezes existe sim uma apreensão, né? Quando o médico, o oncologista chega ali para dizer sobre a doença, então, alguns exames, quando são feitos, e vai ter que levar para o médico, e daí tem aquele medo de receber, né, esse diagnóstico. Da dor, sim, né? O medo vem até antes mesmo de passar pelos processos de tratamento, e muitas das vezes passa pela cabeça de um paciente oncológico do que eu vou sentir. Será que eu vou sentir muita dor, né? Do tratamento em si. Muitos sabem que o tratamento, né, existem algumas reações
existem alguns sintomas, então, que não é fácil de lidar. E o medo principal da morte, né? Que a morte é algo que acaba trazendo uma subjetividade, né? E daí esse medo, ele existe em pacientes oncológicos e ele reverbera, ele vive. Então, por isso, a importância de ser falado. Tristeza, sim. A tristeza vem, né, pelas perdas e mudanças de vida. Então, existe muito essa questão, né? A tristeza vem pela perda, vem pelo luto mesmo também, né? Que quando a gente recebe uma doença, quando o paciente recebe a doença, quando recebe o diagnóstico, né, ele vive um luto, algo existencial, né? E de uma grande mudança que pode vir a surgir. Então, as mudanças de vida principalmente, né, que é algo que traz essa tristeza, né, porque não vai conseguir fazer algumas atividades que conseguia por conta de todo o tratamento, por conta das limitações. A raiva, sim, muitas vezes as pessoas não querem sentir a raiva, porque mas sentir raiva faz mal. Não faz mal sentir, né? Não faz mal sentir a raiva, porque a raiva, por ser fisiológica, uma emoção, né? E pelo contexto que qualquer pessoa passa, acaba sim sentindo, né? Então, para o paciente oncológico, a raiva é pela injustiça. Às vezes se pergunta, mas por que comigo? O que foi que eu fiz? É injusto, né? E pelo impacto na rotina. Então, aquela rotina, muitas das vezes que a gente trabalha, estudo, aquelas coisas que a gente sempre gosta de fazer das nossas rotinas, e isso muda tudo. Então, muitas das vezes coisas pequenas, né, que não vai conseguir fazer, pelo menos por um tempo, pelo menos tendo tratamento. Então, acaba trazendo, sim, esse impacto, né? E nos relacionamentos, muitas das vezes o próprio paciente porque se afasta, né? Até porque como a rotina muda, então traz esse afastamento. E a ansiedade? A ansiedade é sobre o futuro. Como é que vai ser? Né? Quanto tempo, muitas das vezes, eu vou viver? Né? Existe sim essas perguntas, né? Essas incertezas, né? E a ansiedade do próprio procedimento, sim, né? Porque quando o paciente entra num processo né, do tratamento, né? Então existe ansiedade de cura. Quando faz uma quimioterapia, né? Quando acaba todas as sessões, e isso daí, né? E aí, como é que eu tô? Será que já tá tudo bem? Eu vou precisar mais de quimioterapia? O que pode ser feito? Então, cria essa ansiedade. Bom, validar é acolher. Então, evite minimizar, né? Muitas das vezes a rede de apoio, enfim, eu sempre falo em relação a tudo, amigo, a profissional de saúde, aos familiares, aos familiares. Então, evite minimizar. Ah, vai dar tudo certo, né? Então, uma palavra que não pode, não é que não pode ser dita, mas numa situação como essa, é como se a gente não estivesse validando, a gente estivesse minimizando aquela dor, né, que aquele paciente está sentindo. E só ele sabe do que ele está sentindo, do que ele está passando, né? Então, vai dar tudo certo? Não. Se você não quer falar, não tem essa palavra, mas só vê essa palavra na minha cabeça, não. Só aperta na mão daquela pessoa, né? E acolhe, abraça aquela pessoa, né? Então, evitar minimizar, colocar algumas palavras que estão minimizando a dor daquele paciente. Escute com empatia e sem julgamentos.
Então, a gente não pode, né? A gente tem que ter um cuidado, na verdade, de julgamentos. A empatia, como eu falei, como eu sempre falo, a empatia, é, todo ser humano precisa sempre executar, né? Até no seu próprio dia a dia. Se exige muito, mas não é fácil. E muitas das vezes, sempre vem com, algumas vezes, o julgamento. Então, quando a rede de apoio, por exemplo, ela vem julgar, né, às vezes fala assim, ah, mas aí essa dor que você está sentindo também não é assim tanto. Não, a gente precisa ter esse cuidado, né? Precisa ter essa atenção. Porque se você não passou, principalmente, pelo que aquele paciente está passando, você não tem como dizer isso da dor dele, você não tem como dimensionar ou mensurar a dor, tá bom? Use palavras como é compreensível sentir isso. Você não está sozinho nesse sentimento. Então, são palavras que acolhem, não é julgamento. Você não está sentindo a dor daquela pessoa, mas você está vendo o quanto, né, está sendo difícil ver aquela pessoa passar por esse processo, né, de doença. Então, tentem minimizar e usar essas palavras, né, que é compreensível sentir isso e você não está sozinho nesse sentimento. O acolhimento emocional, né? Então, a presença escutativa. Quando a gente fala em escutativa, a escutativa é a escuta sem julgamentos. É uma escuta que não tem a necessidade de ter palavras, de ter respostas para tudo, né? Como o nome já diz, escuta. Então, é uma escuta ativa. Então, você vai ouvir mais do que falar, né? Então, a presença, o estar por perto, o espaço seguro para a expressão emocional, né? O ambiente em si, para que tenha um ambiente que traga segurança. Evite corrigir ou tentar consertar a emoção. Se aquele paciente, aquele familiar está tendo algum tipo de emoção ali naquele momento, você não pode corrigir. Não, você não pode sentir medo, você não pode sentir tristeza. Não. A gente, né, mais uma vez, enfatizar em relação ao sentir, que é individual. Quais são os recursos iniciais do enfrentamento, né? Então, recursos que podem auxiliar. Grupo de apoio psicológico e espiritual, né? Então, psicólogo, a parte espiritual, que eu sempre falo que espiritual não estou trazendo religião, né? Espiritual é cuidar da sua alma, do que você crê, do que você acredita. Terapias complementares, como arte, música e relaxamento, né? Então, muitas das vezes a música, né, é algo muito terapêutico. E tem pessoas que amam música, então muitas das vezes, até no ambiente hospitalar, a gente pede para trazer uma caixinha de som, a gente pergunta o que a pessoa gosta de escutar, de ouvir, que é algo que acalma a alma mesmo, a música. Muitas das vezes a pessoa gosta de pintar, de crochê, né? E isso traz relaxamento. A meditação, por exemplo, também, né? Então, cada paciente, ele tem sim, sempre teve uma forma de trazer algumas terapias, né? Situações terapêuticas para auxiliar nesses recursos de enfrentamento. Conversas com profissionais de saúde mental, sim. Hoje em dia, né, depois de tudo que já foi passado, pandemia e tudo mais, a saúde mental está sendo cada dia mais valorizada. E daí, nesses momentos, né, da doença, do câncer, então essas conversas com profissionais
traz uma grande ajuda para auxiliar na saúde mental e principalmente, né, nesse processo de cura, o processo da doença. E como a gente eu sempre falo, a rede de apoio, né? Família, amigos, os profissionais de saúde, né? Pessoas que, como eu falo, a conexão humana, né? Que traz as pessoas que você não conhece, mas vem aqui, conversa, fala uma palavra, ou te dá um abraço. Então, isso é um grande princípio, né? Para esses recursos. Bom, tem um vídeo muito bacana que eu vou deixar o link aí para vocês poderem assistir. Assistam, são poucos minutos. E é um vídeo falando muito sobre as emoções, do quanto a gente não tá, muitas das vezes, não sabe lidar com as emoções. Por isso que a psicoterapia ela é importante, né? Então, existe até, é um vídeo de empatia, é um vídeo de entender, né, o outro e principalmente de compreender as emoções. Mas assistam que é bem legal. E para a gente finalizar com uma mensagem, validar a emoção é oferecer ao outro o direito de ser humano diante do que é incontrolável, né? Então, todas as emoções, elas precisam ser validadas, né? E isso oferece o direito de ser humano. Sim, nós sim temos emoções, temos os sentimentos, né? Então, que podemos sim conseguir trabalhar nessas emoções, não deixá-las de sentir, mas aceitá-las. Bom, muito obrigada. A gente está finalizando essa aula, tá? E finalizando por mais uma mensagem. Nomear e acolher a emoção é o primeiro passo para enfrentá-la. Sim, enfrentar a emoção é principalmente aceitar, dar nome que está sentindo, né? E daí traz um acolhimento e você vai saber lidar com todas as emoções que vai ser vivenciada. É isso, gente. Até logo.